Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e aos bons espíritos que nos cercam para que os trabalhos desta noite se realizem em grande paz. Vamos também pedir a esses irmãos que levem as nossas melhores vibrações para aqueles que se encontram em grande sofrimento em nosso planeta. Aos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, aos nossos irmãos que contraíram este terrível vírus que assola o planeta, aos nossos irmãos que por falta de alimentos não conseguem reagir, aos nossos irmãos que ainda se encontram cegos de ódio e orgulho, enfim, a todos aqueles necessitados no nosso planeta. E vamos pedir ao Mestre Jesus que com a sua luz infinita ilumine a cada um de nós e que nós possamos colocar essa luz para aqueles que ainda se encontram em situações muito difíceis no nosso planeta, aos nossos familiares, aqueles irmãos que não conhecemos, mas que estão nos hospitais, nas UTIs e em todo o planeta. Que essa luz reflita em cada um de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, hoje nós escolhemos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 3 é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse capítulo é muito interessante, nós vamos ler uma parte dele, e aqui fica bastante claro, né, como a espiritualidade, Deus acima de tudo, né, coloca as coisas de uma maneira muito clara e muito transparente para cada um de nós. Pena que nós ainda não compreendemos tudo isso, mas essa parte onde ele coloca das muitas moradas do meu Pai, Jesus coloca isso, nos permite entender que Deus, acima de todas as situações na Terra, nos dá sempre novas oportunidades. E aí nós podemos, dentro das nossas possibilidades evolutivas, ir trilhando esses caminhos nesses mundos, né? Os mundos de provas, expiações, os mundos primitivos, os mundos de regeneração, para que a gente consiga atingir um patamar muito grande de desenvolvimento. Mas fica bastante claro aqui que isso depende de cada um de nós, né? Nós estamos ainda muito longe de tudo isso, claro, né? Pois a Terra era um planeta primitivo, né, lá nos seus primórdios. Hoje é um planeta de provas e expiações, e nós estamos indo para um mundo de regeneração, né? Então temos que nos esforçar para irmos para esse mundo de regeneração aqui na Terra mesmo, né? Para não regredirmos a mundos mais inferiores ou iguais ao que era a Terra até hoje, né? Então vejam a beleza de tudo isso, né? As possibilidades que Deus nos dá para evoluirmos. Então podemos pensar mais uma vez nesta oportunidade que temos nesta encarnação de agarrarmos essas situações novas do conhecimento da doutrina espírita que tanto nos faz bem, para que nós possamos evoluir para mundos melhores ou situações de reencarnação melhores. Mas vamos ver o texto, que é muito bonito. Diferentes situações da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz
do espírito na erraticidade. A erraticidade é lá no plano espiritual. Conforme o seu grau de pureza, e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isto variar ao infinito. Depende de cada um de nós. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os infelizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos das suas afeições, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas nem localizadas. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente, outros são do mesmo grau, e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase inexistente. À medida que se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, assim por dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e do mal, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos, considerando-se a sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral desta forma: mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde o mal predomina; mundos regeneradores, onde a alma que ainda vai expiar busca novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos felizes, onde o bem supera o mal; mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. Por isso o homem é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a eles e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para a perfeição. Quando atingem um grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado. Assim, sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Lógico, isso depende de cada um de nós e vai demorar muito tempo. São, de igual modo, estágios em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles é uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo para prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ter de reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar, por terem persistido no mal. Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que a Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo, né? Só para termos uma ideia, os cientistas na atualidade
dizem que o universo tem 14 bilhões de anos aproximadamente, e a Terra apenas 4 bilhões e meio de anos, né? Então vejam como nós estamos ainda muito defasados em relação a todo o universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação a uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente, se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que o habitam. Faríamos uma ideia falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Num hospital, vêem-se somente doentes ou estropiados. Numa prisão, vêem-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso. Então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias. Já que não se enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem todos os hospitais, nem as casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a Terra para mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é uma referência mais comparativa do que exata. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele, na escala progressiva. Tanto a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que lá o homem enseja no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda encontramos em nosso planeta, e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem noções de justiça ou de injustiça. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, os seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência nelas, habita adormecida a vaga intuição, ainda em desenvolvimento, de um ser superior, e esse sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançar um estágio da vida mais evoluída. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em desenvolvimento, que é o nosso caso. Entre os degraus evolutivos, dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações, muitas mesmo, de tal forma que nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecerem-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer-se no homem adulto o embrião que o gerou. Nos mundos que atingiram um grau superior de elevação, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes das da Terra. A forma do corpo, como em todos os lugares, é a forma humana mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e, por essa razão, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às transformações decorrentes da predominância da matéria.
Os sentidos, estando mais apurados, têm percepções que a grosseria do organismo do homem na terra impede de ter. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Ao invés de se arrastarem sobre o solo, como nós fazemos, deslizam, por assim dizer, sobre a superfície ou planam na atmosfera sem outro esforço a não ser o da vontade. A maneira das representações dos anjos, os homens conservam por sua vontade os traços das suas existências passadas e aparecem a seus amigos do mesmo modo como estes os conheceram, porém iluminados por uma luz divina, transformados pelos sentimentos interiores que são sempre elevados. No lugar de rosto pálido, abatido pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pela auréola aos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e é curta ou quase nula a infância, quer dizer, praticamente não tem infância. A vida sem as preocupações e angústias é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Durante a vida, a alma não estando encerrada em sua matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanente de liberdade, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos sempre são amigáveis, nunca são perturbadoras, quer pela ambição de escravizar seus vizinhos, quer pela guerra que é sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento, apenas a superioridade moral. A autoridade é sempre respeitada, pois ela só é dada por mérito, exercida sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas de si mesmo aperfeiçoando-se. Lá todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram ampliados e purificados. O vosso mundo tendes necessidades do mal para apreciar o bem, da noite para admirar a luz e da doença para valorizar a saúde. Nos mundos superiores, estes contrastes não existem. Entretanto, estes mundos afortunados não são mundos exclusivos para alguns, pois Deus é imparcial para com todos os seus filhos. Ele dá a todos o mesmo direito e as mesmas facilidades para chegar lá. Faz todos partirem do mesmo ponto e a nenhum beneficia mais do que ao outro. Então, por estas palavras, nós podemos entender que Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Então, vamos aproveitar nessa nossa encarnação para nos elevarmos espiritualmente, colocando a doutrina espírita nos nossos dias e colocando-a em prática, não apenas estudando, mas colocando-a em prática. Eu agradeço a todos, tenham uma boa noite e a Ana Rita continua daqui para frente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com muita gratidão a Deus e a Jesus, damos início a mais uma palestra nesta noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a doutrina espírita ou espiritismo, porque muitas pessoas estão chegando nas casas espíritas nesse momento, procurando conhecer esta doutrina, que é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Então é importante que em nossas palestras falemos um pouco, sobre como surgiu o Espiritismo, quais são os princípios doutrinários que ela apresenta. O Espiritismo é uma doutrina que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos.
e de suas relações com a vida material. Foi revelada pelos espíritos superiores e codificada em 1857 por um professor francês muito conhecido na época. Ele foi aluno de Pestalozzi no colégio de Yverdon e o nome dele era Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Na época, ele vivenciou todo o movimento das mesas girantes que começou na França, e foi desse movimento, que as mesas elas se movimentavam respondendo perguntas das pessoas que estavam ali, que chamou a atenção desse professor, que logo, pela lógica, deduziu que algo estava movimentando aquelas mesas. E foi daí que começou todo o estudo. Ele já havia se interessado pelo estudo do magnetismo. E nesse momento, lhe foi revelado que ele seria o codificador de todas essas mensagens, E ele assinaria a obra com o pseudônimo de Allan Kardec. Esse nome Allan Kardec foi um nome que ele utilizou em encarnações passadas como um druida. Então, não foi Allan Kardec que escreveu a doutrina espírita. Essa é uma dúvida que muitos que iniciam têm, Os ensinamentos vieram dos espíritos superiores. Na época, através de médiuns muito jovenzinhas, entre 14 e 16 anos, chegaram todas essas informações em forma de psicografia, e Allan Kardec, junto com outros, estudiosos na época, Leon Denis mesmo participou, ajudando o professor, ele era muito jovenzinho ainda, e codificaram tudo, e assim surgiu a doutrina espírita. Nós temos um filme que até passou no cinema que explica muito bem toda a história, quem tiver interessado, que hoje deve ter aí nas TVs a cabo, Essa doutrina abrange 3 aspectos: filosófico, científico e religioso. Os adeptos da doutrina espírita são os espíritas, e suas práticas se baseiam no estudo das obras básicas da codificação, e também na assistência material e espiritual a todos os necessitados, a todos que chegarem às nossas casas, buscando o aprendizado e buscando o auxílio. O Espiritismo possui alguns princípios, dos quais procedem todas as suas práticas. A reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicação entre o mundo material e espiritual, a evolução progressiva dos espíritos. Falamos da existência de Deus, Quando refletimos sobre a reencarnação, estamos falando da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, pluralidade das existências. Somos espíritos eternos, fomos criados simples e ignorantes, e assim vamos construindo a nossa evolução, através da condução do livre-arbítrio que nos foi concedido por esse Pai amoroso. Então a morte não existe, somente o corpo físico é que cessa a vida em determinado momento, com determinada situação. Quando cessa a vida do corpo físico, a nossa alma se liberta e continuamos a nossa caminhada. A nossa verdadeira morada no plano espiritual
ficamos lá o tempo que for necessário, nos fortalecemos, nos preparamos e retornamos para a vida, reencarnando em outro corpo físico. Resumidamente, é assim que nos passaram as informações os espíritos superiores, né? Nos fala também da pluralidade dos mundos habitados. Como os espíritos evoluem, os planetas também estão em evolução. Então, existem vários planetas inferiores e superiores à Terra. A Terra é um mundo de provas e expiações. É o segundo na escala de progressão dos mundos, né? Por isso, ainda encontramos muita dificuldade, muita tristeza, muita angústia, muita imperfeição. E nós estamos num grau evolutivo que ainda temos que reencarnar nesse mundo. Mas estamos aqui para aprender, para evoluir. Cada encarnação é um momento muito importante. Aliás, o momento mais importante para todos nós é o momento presente. Não temos que nos apegar ao passado de erros, com certeza, que todos nós cometemos, nem no futuro, ficar imaginando em moradas celestes, né? Porque isso só vai acontecer quando realmente tivermos condição de habitar um mundo melhor. E também a comunicabilidade com os espíritos, né? A comunicação entre o mundo material e espiritual, que hoje é comprovado cientificamente, há vários estudos sobre isso, se nós pesquisarmos. Esse intercâmbio é o tempo todo em nossas vidas. Nós somos espíritos, estamos encarnados, e existem os espíritos no plano espiritual, desencarnados, os bons que nos ajudam e também, infelizmente, ainda os imperfeitos, como muitos de nós, né? Que ainda não conhecem a Deus, que cultivam sentimentos de ódio, de vingança e tentam influenciar a humanidade terrestre, que ainda é muito imperfeita. Então, essa comunicação, essa atuação, essa troca de vibrações e sintonia existe. Então, muito importante nós conhecermos o mecanismo. Como é que esses espíritos se comunicam conosco? Através do pensamento. Então, nós temos que observar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, porque tudo isso tem uma sintonia, tem uma questão vibratória, que é alimento para a atuação desses espíritos imperfeitos, né? Então, através da mediunidade, do estudo da mediunidade, da prática mediúnica, nós conseguimos entender como que é esse mecanismo das comunicações. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre essas colocações, né? Sobre Deus. Deus existe. Aliás, no livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que foi escrito, o primeiro capítulo vai nos falar de Deus, né? É a origem e o fim de tudo, é o Criador. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir e muito mais, né? Quando a gente fala da imortalidade da alma, então, antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus. Fomos criados simples e ignorantes, para evoluir e realizar-se individualmente, pelos nossos próprios esforços. Nós temos um corpo físico, um perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e nosso espírito ou alma. A denominação alma utilizamos quando o espírito está encarnado, para diferenciar, mas é a mesma coisa. Alma e espírito é a mesma coisa, né? Então, nosso espírito foi criado lá atrás, já somos milenares, e vamos vivendo cada existência que Deus nos dá, evoluindo, aprendendo. E os espíritos, quando desencarnam, né? Quando chega
a morte no corpo físico que cessa a vida. A alma se liberta e retorna ao mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, e é lá que somos chamados somente de espíritos, aguardando uma nova reencarnação. Pluralidade das existências. Então somos nós que decidimos e criamos o nosso próprio destino. Nascemos com o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então a gente vai tendo a possibilidade de se desenvolver, de evoluir, de se aperfeiçoar, de se tornar cada vez melhor, mais perfeito, e assim vamos construindo a nossa evolução. E nós só aprendemos quando encarnamos. Encarnamos no mundo, nas provas que temos que passar, nas expiações, desencarnamos, ficamos um tempo na espiritualidade nos preparando, e quantas vezes forem necessárias, para adquirir mais conhecimentos, com múltiplas existências, experiências de vida. Então, a reencarnação, ela permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas, sobretudo e principalmente moralmente. E o nosso dever, a nossa busca maior deve ser cada vez mais se estabelecer com as leis de Deus. E aí Deus, esse Pai amoroso, vai nos dando quantas oportunidades forem precisas, de acordo com as nossas escolhas. A intenção maior é o nosso progresso. Então, não podemos precisar quantas encarnações já tivemos, quantas teremos, porque vai depender do meu esforço, das minhas escolhas, daquilo que eu estou construindo. Esquecimento do passado. Então, muitos questionam sobre isso, Cada encarnação, quando renascemos num corpo novo de criança, passamos por um esquecimento. Não tem como nós ficarmos lembrando de tudo que aconteceu nas nossas vidas passadas. Isso é uma sabedoria de Deus, Nós temos que começar do zero. Se lembrássemos do mal que praticamos, dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nós prejudicamos, teríamos muita dificuldade para viver em plenitude a vida atual. Claro que tudo fica ali adormecido, então tem momentos na encarnação que nós temos lembrança de algumas coisas. E através da mediunidade também temos um conhecimento sobre isso. Mas os espíritos que estão ligados a nós, eles nos conhecem, Conhecem o nosso passado, e é por isso que nós todos estamos sujeitos a essas influências negativas, porque eles nos conhecem, nos perseguem, Mas nós estamos numa nova oportunidade, uma nova vida, e podemos mudar tudo isso dependendo da nossa conduta de hoje, Então, a reencarnação é uma oportunidade de reparação, como é também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros. Quando a gente reencarna, a gente traz um plano de vida, compromissos assumidos durante a espiritualidade. E dependendo das nossas condições espirituais, poderemos ter participado ou não dessas escolhas. Nós que escolhemos, na grande maioria das vezes, as provas, os sofrimentos, as dificuldades, porque na espiritualidade nós temos toda uma visão muito mais ampla da responsabilidade, do valor do nosso desenvolvimento espiritual, E pelos mecanismos da reencarnação também verificamos que Deus não premia e nem castiga ninguém.
Somos nós que vamos construindo o nosso próprio destino, certo? Pela lei da ação e reação. Então, é assim que acontece. Estamos falando muito resumidamente, porque o nosso tempo é curto, né? Falando da pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores, mundos inferiores ao nosso. Quando evoluímos, poderemos renascer no planeta de ordem elevada. Lembrem-se do ensinamento de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. E a Terra é ainda um mundo de categoria moral inferior, né? E está se transformando para o mundo de regeneração nesse momento. Por isso que acontece muitas coisas nesse momento de transição. E finalmente vamos falar da comunicabilidade com os espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados, eles são o que eram quando vivos, bons ou maus. E eles estão por toda parte, não há um lugar determinado para os espíritos. Não os vemos, pois se encontram numa dimensão diferente, mas eles agem sobre nós, e essa ação é pelo pensamento. Então nós temos que compreender esse mecanismo para nos fortalecer e poder conseguir obter informação e a sintonia de espíritos bons que estão ao nosso lado o tempo todo, né? Por isso é muito importante estudarmos os princípios doutrinários, onde se esclarece tudo isso, né? Sobre esses temas, sobre a reencarnação, as vidas sucessivas. E quem quer estudar e conhecer a doutrina espírita tem que começar pelo Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Ali foi em 1857 o primeiro livro escrito, fala sobre a importância, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, fala das leis morais, a vida presente, a vida futuro, tudo segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médios e codificados por Allan Kardec. Depois veio o Livro dos Médiuns, em 1861, E terceiro veio o Evangelho, em 1864, que é onde nós encontramos toda a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Ainda completando, veio o livro Céu e Inferno, em 1865, que complementa o Livro dos Médiuns, onde a gente vai encontrar ali colocações sobre a vida espiritual, recompensas futuras, fala sobre anjos, demônios, penas, e temos muitas mensagens de vários espíritos em várias condições que se comunicaram na época em que Kardec codificou a doutrina. E por final a Gênese, em 1868, que faz um estudo sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que complementa o Livro dos Espíritos. Então, é muito importante que estudemos a obra básica codificada por Allan Kardec. Fica aqui a nossa reflexão, espero ter conseguido passar pelo menos um resumo de tudo isso. Fiquem todos com Deus, sigam confiantes, porque há uma razão muito grande, importante de estarmos aqui conhecendo tudo isso. E que Deus abençoe a cada um que nos ouve nesse momento. Uma boa noite.